agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito legal, nosso assunto é Efésios, aleluia. Nós falamos sobre a vitória da nova criatura, gente. E mais precisamente chegamos à terceira parte desse estudo, do qual ainda preciso gastar um tempo com você para conversar sobre isso. Então veja, Efésios capítulo 6, deixa aí aberto. E lembrando a você de que a primeira parte nós já concretizamos falando sobre uma herança da nova criatura através da redenção, pelo sangue de Jesus. Vimos isso nos 2 primeiros capítulos. Eu preciso entender o que Deus fez, qual a proposta dele, o amor dele, né? Promoveu isso na minha vida e na sua, né? A proposta não foi minha, ele que veio com essa proposta do filho dele morrer por nós. Alguém se alegra? Então isso é a prova do amor dele sobre nós. E nós conquistamos isso por natureza, porque ele mudou. E eu falei sobre essa legitimidade, sobre as promessas, fazem parte da herança, é a natureza da igreja que garante a herança. E depois caímos na segunda parte da importância da caminhada da nova criatura, no contexto de viver a nova criatura, do qual Paulo fala 5 vezes nos próximos capítulos, capítulo 3 até o 5. A importância, eu disse para vocês, de nada adianta, a força da nova criatura está em viver a nova criatura. Você entende? É como se eu olhasse um carro maravilhoso, ele poderia proporcionar para mim toda uma vida de conforto para tantas coisas e eu nunca andasse nele. Você entende? Nunca dirigisse e botasse ele para valer. Então vamos botar para valer a força da nova criatura. E, por último, nós estamos aqui falando do combate. Eu tinha dito para vocês, e só recordando para que isso fique no teu espírito. Não caia na cilada do inferno de ir lutar com ele. Ele é inimigo derrotado. Ele te chama para o combate. Ele te chama para ir lá e tomar da mão dele alguma coisa e tal. Mentiroso. Ele é derrotado na tua vida. Você entende que Jesus venceu? Então agora nós não partimos para a vitória. Nós partimos da vitória. E é um contexto de resistência. É por isso que você não vai encontrar, passagem no Novo Testamento declarando esse tipo de combate, de eu ter que lutar com o diabo. Sim, resistência. Diga resistência. Resistência numa crença da qual eu estou estabelecido, na vitória de Jesus na cruz do Calvário. Eu venho conversando com vocês porque isso tem que estar claro. Não caia. E eu falei em relação a isso, uma coisa importante, porque 2 coisas têm que ser ditas antes de nós começarmos. Então, Efésios 6, vai lá comigo, verso 10, está aberto. O apóstolo Paulo declara: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, há uma necessidade, gente, nós temos que enxergar isso no nosso espírito. A necessidade de nós nos revestirmos da verdade. E não é algo mental, eu venho conversando isso com vocês. É algo que acontece no nosso espírito. Há necessidade, olhem para cá, de nós termos um foco. Apesar de vivermos nesse mundo secularmente e tantas coisas para serem feitas, nós temos que constantemente manter o nosso pensamento na verdade. Nós temos que focar na verdade para permitir que a verdade converse conosco e fale na pessoa do Espírito Santo, mostrando aquilo que eu e você precisamos ver. Esse livro é a verdade? Pois é, mas é o Espírito Santo quem vivifica e põe isso no nosso coração, não é na nossa mente. Então o simples fato de ler, como eu venho falando, não faz disso verdades reveladas. Então eu preciso pegar esse detalhe. E veja, deixa eu continuar sobre isso. 2 coisas para nós entendermos sobre esse assunto. Veja o verso 11 aí, o que diz aí? Para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para o quê? Grifa essa palavra, resistir. Não está falando em si sobre uma luta, falando sobre uma resistência, é um combate de forças, óbvio. Mas não é algo que eu tenho que ir lá e pegar de Satanás, ele pegou isso da minha vida, ele roubou tudo isso, aquilo, nada disso. Ele não tem mais nada com a tua vida. Nós temos que aprender a ter visão do reino, de onde nós estamos. Então, uma coisa que eu disse, gente, eu preciso reforçar isso, bota isso no teu espírito, nunca enfrente ou encare as trevas sem primeiro se encher da verdade. Nós vemos Jesus nisso. Jesus, desde pequeno, ele se enchia da verdade, se enchia de sabedoria. Ele desde pequeno estava lá querendo saber coisas que nós precisamos.
E aí quando ele vai para o Jordão e é batizado nas águas pelo João Batista, diz que o Espírito Santo vem sobre ele. No capítulo 4 de Lucas, verso 1, nós lemos isso. Jesus cheio do Espírito Santo, então ele foi para o deserto. E você sabe que ele mandou ver para cima de Satanás, que queria ludibriar em algumas coisas, né? E conversar algumas coisas, citando até versos. Ele foi lá e mandou, está escrito. Ele tinha uma palavra em alta no coração. A verdade precisa estar em alta no nosso coração para nós resistirmos. Diga aleluia. Se há um confronto de força, quem é que ganha? Quem está preparado. Mas não é uma preparação que muitas vezes a pessoa pode entender, pastor, mas eu tenho que ser pastor, eu tenho que fazer 10 anos de teologia para poder conhecer. Você pode ser pastor, ter 10 anos de teologia e não conhecer verdades reveladas no teu coração a respeito da obra da cruz. Eu e você não podemos pensar que Deus é complicado. Escreve isso no teu caderno. Meu Deus não é complicado. Escreve, meu Deus não é complicado, meu Deus não é misterioso. Pavão misterioso. Não. O complicado, ou somos nós que o inferno nos engana. Ele perturba. Deus não é complicado. Pode repetir isso, Deus não é complicado. Diga assim, meu pai é simples. Ele é mineiro. Ele é simples. Então está na nossa frente coisas que o apóstolo Paulo falou, pediu que nós nos enchêssemos de verdade. Conhecereis, eu lembro, pastor, isso pelo menos eu sei. João 8,32. Conhecereis a verdade, só para pegar um pouquinho só. Não é a verdade que me liberta. Opa, então peraí, está incompleto. Peraí. Não, é o conhecimento da verdade que me liberta. Não havia visto isso. Pois é, são esses detalhes que fazem a diferença. Ok? Então eu tenho Bíblia. Eu sei o verso. Mas isso não me garante que algo foi impregnado no meu coração. Eu venho conversando isso com vocês. Gente, esse é o assunto da igreja. Ora, nós estamos na base da nova criatura, da obra de Jesus. Então isso tem que estar muito bem assentado no meu espírito, em termos de verdades reveladas. E eu havia colocado isso para você, manter o nosso espírito, na verdade é isso, em outras palavras, cheio do conhecimento revelado. Não tem nada de complicado. O conhecimento revelado não vem pelos cursos, vem por uma disposição do nosso coração, de uma interação, da ligação que eu tenho com a pessoa do Espírito Santo, da abertura que eu dou a Ele, da minha fome e sede, da consciência que eu tenho, Ele mora em mim. Senhor, fala comigo. De joelho é melhor. Não importa se de joelho. O fato é que nós temos que ter essa ligação. É dele. É Ele quem revelará e te mostrará. No mundo de trevas eu preciso da iluminação. Diga iluminação. Muito bom. É fácil isso aí. É a única real necessidade minha e sua. É por isso que ele começa dizendo, quero recordar a vocês que a força de vocês vem do imenso poder do Senhor instalado em nós. Eu não posso desassociar, guarda isso nessa manhã, prestem atenção. Eu não posso desassociar a pessoa do Espírito Santo da palavra. Porque o Espírito Santo, olhem para mim, é o Espírito da verdade. É o Espírito de Jesus. Por que ele disse que ele mandará outro Consolador? Porque é ele mesmo na pessoa do Espírito. Que eu saiba, Deus é uma pessoa só. Está pegando? Então não são pessoas separadas pensando diferente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. Olha a importância então de eu estar com foco na palavra, que ele trabalhará no foco e na atenção que eu der à palavra. Pastor, então dessa maneira tem que estar 10 horas lendo a Bíblia. Não é isso. Jesus não é desequilibrado. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Há um equilíbrio nisso aí.
Mas eu e você, nós temos que ter isso confortável no nosso espírito. Na escola bíblica a gente ensina muitas coisas. E eu gosto muito de ensinar sobre essa área, que existem alguns sinais que provam o enfraquecimento da nossa crença. Ou seja, eu não tenho alimentado a minha crença para ela se manter fortalecida. Então tem lá, começa a aparecer algumas coisas. Isso é a prova que eu não tenho dado um tempo suficiente para que o Espírito Santo me alimente com verdades. Quem está pegando? Eu sou nova criatura? Então nós estamos ligados à verdade para a eternidade. Então o inferno ele faz ao contrário. Ele trabalha na minha mente, ele trabalha do lado de fora para que eu conclua qualquer coisa, menos a verdade. Lembra que eu disse isso para vocês? E o Espírito Santo, ele acumula, o Espírito, perdão, nosso, nova criatura, vai acumulando e vai registrando verdades à medida que o Espírito Santo as revela. Depois que eu aprendi isso há muitos anos atrás, eu vi que é a coisa mais simples do mundo. Que qualquer um aqui pode ter entendimento das verdades de Deus, independente do QI, não é o colégio. Independente se tem o terceiro grau, não tem, você entende, gente? Deus ele não exclui pessoas, ele não seleciona. A nova criatura é nova criatura. Recebeu. Então essa mesma nova criatura, independente do grau do seu intelecto, ela recebe verdades reveladas para cada um. É o teu caso e o meu também, diga aleluia. Então não é uma questão de função, não é uma questão de função no corpo pastoral, de uma chamada. Isso é para todos nós. Paulo falando para Timóteo, em 2 Timóteo, dizendo para ele assim, cara, olha só, mantenha-se preparado, fala lá, sobre ter uma preparação na palavra, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ter uma liberdade nessa palavra no seu interior, você entende? Você tem tanta coisa revelada aqui e firme no teu coração que isso é a nossa resposta. Lembra que eu disse que o simples fato de ler verdades não faz delas verdades reveladas? Porque eu preciso da pessoa do Espírito Santo. Aliás, comecei uma nova série falando sobre o mover do Espírito no domingo à noite. Então você precisa crescer e aprender sobre isso. Nós estamos debaixo da inspiração dele. Não me pergunte, mas nós vivemos debaixo do movimentar dele. É isso que a igreja tinha primitiva, em alta. Eles aprenderam a ter essa sensibilidade, porque isso é um aprendizado. Reconhecer essa sensibilidade de dentro. Entende, gente? Não é um frio na coluna, não é uma sensação do lado de fora. Nós temos que tomar um cuidado até de separar entre essa questão de sensação e sentir. Ah, hoje eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia. E amanhã? Ah, ele foi embora, eu não estou sentindo. É verdade isso? Não. Você já viu como é que o inferno de vez em quando ele vem sobre você para dizer assim, Deus te largou. Ele não está olhando mais para você. Você está sentindo ele? E a gente ainda conclui com ele, não estou, está vendo? É miserento, rapaz. Diga, miserento. Por isso que ele vai para o lago de enxofre, isso aí já está pronto. Nós é que temos que ser treinados a não andar por isso. Ah, não estou sentindo. Ou sentindo, ou tintindo ou não tintindo, o que está valendo na tua vida é a verdade. Esse é outro trabalho, vem de uma sensibilidade no teu coração. Então, o simples fato de ler ou ouvir não me garante que isso está enchendo. Eu falei para vocês, Jesus falava verdades em cima de verdades. Minhas palavras são espírito e são vida e não atingiam a todos. Não tem algo no nosso coração, uma fome, um desejo. Então, uma outra coisa que eu tinha dito, eu terminei com essa frase, se a revelação não existe, se esse processo no meu coração da pessoa do Espírito Santo não estiver trabalhando, e eu estar enxergando aquilo que eu preciso enxergar, são só verdades que não iluminam. Eu pergunto para você, de que adianta eu ter uma lanterna, e na hora de eu... Trouxe a lanterna? Trouxe. Perfeitamente, então liga. Falhou. A pilha está fraca, não está funcionando.
a primeira coisa que eu vou fazer é não jogar no Rio Maracanã, não. Eu vou quebrar a bichinha, porque na hora que eu precisei da criança, ela não está iluminando. Você entende? A palavra é uma lanterna, sabemos disso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas ela precisa da bateria, que é o Espírito Santo. E super interessante, né? A palavra está aqui, é algo estático, mas a bateria é algo que gasta. Eu preciso gastar um tempo com ela. Eu preciso carregar esse livro. O Espírito Santo faz isso. E a iluminação no mundo de trevas, e trevas não é uma questão só de escuridão, gente. É também esse nome, mas é uma questão de ignorância, você não ter conhecimento, de eu estar inseguro a respeito de algo que eu não sei. Então, é isso que traz insegurança, gera incerteza. Está pegando isso nessa manhã? Então eu estou convivendo com uma situação que eu não tenho uma resposta na minha mente, o negócio não está claro. Eu preciso do Espírito Santo, ele vai te mostrar, ele vai te falar na palavra a respeito daquilo que eu e você nós vivemos, ou estamos vivendo, naquele dia de combate ali, ou naquela situação. Paulo mesmo declarou que muitas são as vozes, mas espera aí, tem muitas vozes por aí, mas essas vozes não são de Deus, nós temos que saber qual é a dele. Entender bem o posicionamento. Salmo 119, eu quero passar algo que um tempo atrás eu passei, aqueles que são novos aqui, de repente não ouviram isso, mas isso aqui é super legal, porque estudando sobre esse assunto, ele me levou a esse verso, no verso 130, que fala que as tuas palavras esclarecem, mas não está assim escrito, ou iluminam. Salmo 119, verso 130, mas está falando a revelação da palavra, olha a química. Essa revelação, então, ilumina e dá entendimento aos simples. Todos acharam? Estou vendo página virando. Salmo 119, verso 130. Tá certo? Então, quando eu estava estudando sobre isso, eu tive aquela impressão no meu coração e me veio de dar uma lida nessa palavra revelação no hebraico. E é interessante que essa palavra aqui, ela é singular, só é encontrada nesse verso. Nós podemos ler outras palavras escritas revelação, mas são outras palavras. Sabe que às vezes no idioma, uma palavra ela pode significar uma coisa, uma outra. Então há variações nisso aí. E só para você ter uma ideia, eu quero te mostrar algo que aquilo me abençoou muito. E isso eu falei numa série aqui, eu não sei se foi ano passado ou no ano retrasado, sobre isso. E olha a importância disso que nós estamos conversando, hein? Veja a importância da revelação. Quantos aqui são novas criaturas? O Espírito Santo está aí. É com ele mesmo. Vamos aprender a trabalhar isso aí. Mas essa palavra, no idioma, ou seja, no hebraico, elas são 3 letras. E só um detalhe simples, né? Sobre as letras do alfabeto do hebraico, são 22. E essas letras, elas têm um significado. Muitas vezes ela tem um retrato sobre algo que fala sobre essa letra. Entende? Casa, sei lá, porta, janela. Há um significado em cada letra. Bem como também há uma numerologia para cada letra. É interessante. É por isso que o pessoal, quando estuda, aí, os rabinos, a turma toda, encontra no hebraico, na Bíblia, né, que é o Velho Testamento, um grande código de Deus para falar muitas coisas. É super interessante esse assunto. Não é nada assim, mas tem algo ali bem interessante. Então, eu fui impulsionado a dar uma olhadinha nessa palavra. E essa palavra, eu vou falar assim do jeito português, que eu não sei mesmo qual é o jeito, é petash. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus.
A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.